Conheça a estranha história da mulher que foi atingida não uma vez, mas duas vezes por um raio e sobreviveu para contar essa história enigmática. Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Fernando. Aqueles que estão entrando aí pela primeira vez no canal, já aproveite, deixe seu likezinho no vídeo, né? Deixe o seu gostei aí, deixe seu comentário bacana, compartilhe o vídeo se achar bacana e vamos ao vídeo. Essa história aconteceu pela primeira vez em Fort Benning, na Geórgia. Beth Patterson, então com 24 anos, juntamente com um colega, porque na época ela era militar, inspecionava um depósito de munições, quando, quase que inesperadamente, uma chuva fina acabou se formando. Tentando procurar um abrigo, justamente para se abrigar da chuva, Beth estava com suas botas molhadas e disse que antes que ela pudesse se abrigar, viu quando um raio partiu uma árvore a aproximadamente uns 50 metros de onde ela estava, sem aviso, apenas pelas nuvens escuras que cobriam o céu. De repente, segundo o relato dela, um raio de luz atravessou seu corpo, jogando-a a uma distância de aproximadamente 9 metros. Nesse instante, ela sentiu uma forte queimação, como ela mesma relata, pelo corpo e acabou desmaiando. Seu colega tentou reanimá-la sem sucesso, porém, os paramédicos chegaram ao local e conseguiram ressuscitá-la. Depois, após o relato dela, o raio subiu pelos seus pés e atravessou seu corpo, saindo pela boca e cabeça, fazendo com que seu coração parasse de bater por um breve instante. Chegando ao hospital, foi com grande surpresa o fato dela ter sobrevivido, pois além da mandíbula quebrada, havia uma grave lesão cerebral. Os vasos sanguíneos do seu pé estavam totalmente destruídos, impossibilitando a sua locomoção. Após 12 cirurgias feitas para reconstrução da sua mandíbula, infelizmente foram amputados também os seus dedos do pé, tendo ela que reaprender a falar e a caminhar. Beth diz que sua recuperação foi lenta e traumática. Mas se vocês estão pensando que a história terminou por aqui, não. Vocês se lembram que no início eu tinha falado ali que ela foi atingida por um raio duas vezes. Bem, exatamente um ano após o ocorrido, Beth estava em sua casa quando viu uma tempestade se formando. Ainda em trauma, mas durante o tratamento com psicólogos, ela sempre foi alertada, sempre foi encorajada a enfrentar os seus medos de frente, E foi aí que ela resolveu dirigir-se até a varanda e observar as nuvens. E eis que, de repente, ela viu a mesma luz e a mesma agonia da primeira vez. Dessa vez, seu namorado David, que estava com ela no local, correu para socorrê-la. Segundo Beth, o segundo raio não comprometeu tanto a sua saúde quanto o primeiro, mas mesmo assim levou 4 meses para se recuperar. Após esse segundo terrível ocorrido e após um tempo, Beth e Dave se casaram e tiveram um filho, Casey. O nosso corpo, pessoal, ele é constituído aí na sua grande parte, na grande maioria, por água, apesar de que alguns não sabem. E a água, ela é um condutor de eletricidade. A ciência ainda não sabe explicar por que algumas pessoas têm mais tendência a esse tipo de tragédia ou fenômeno do que outras. Mas a realidade é que isso existe. Algumas pessoas são como uma espécie de um para-raio, Parece assim que ela atrai o raio em sua direção. Mas e você? O que achou dessa história? Já conhecia essa história? Já tinha escutado falar alguma coisa nesse sentido? Coloque nos comentários, a gente gostaria de saber. Essa outra história que eu vou trazer aqui para vocês é a respeito de um lago onde os relâmpagos brilham a noite inteira. Parece incrível, pessoal? Mas existe um lago na Venezuela onde as noites nesse local são praticamente inexistentes, 260 dias por ano, pela alta incidência de relâmpagos. Todos nós já ouvimos falar, pessoal, que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar.
né? Esse realmente é um fenômeno raro, mas acontece conforme eu coloquei na história anterior da Beth Patterson. Mas tem um outro local em que isso também acontece com uma incidência muito maior. Esse local ele é chamado de Lago Maracaibo, na Venezuela, né? Em noites tranquilas, esse lago chega a ser atingido por hora por milhares de relâmpagos. Esse local até já possui o apelido de Tempestade Eterna, Farol de Maracaibo. Os mais supersticiosos possuem várias explicações, e os teóricos dos antigos astronautas, como não poderia de ser, têm muitas teorias a respeito do fenômeno. Nenhuma das teorias foi comprovado, apesar dos vários estudos fazendo a coisa ficar ainda mais misteriosa. O lago já tem seu lugar garantido no Guinness Book, o livro dos recordes, né, como preferirem, pelas mais altas concentrações de relâmpagos no mundo. Segundo a NASA, é o local com maior casos de raios no mundo. De acordo com especialistas, foram necessários 16 anos para chegarem a essa conclusão. Segundo os cientistas, entre abril e novembro, os relâmpagos surgem e somem constantemente no céu, ocorrendo uma média de 297 tempestades elétricas, proporcionando um espetáculo incrível de luz natural, sendo considerado a capital dos relâmpagos na Terra. É incrível, né? A gente começa a falar que é um efeito da natureza, que é um efeito grandioso, que é um efeito bacana, que é um efeito lindo, espetacular, enfim, etc. e tal. Mas se a gente for analisar, existem coisas no mundo que não têm explicação. E essa é mais uma delas. Mas e você? O que achou tudo isso? Já tinha escutado falar desse tipo de fenômeno? Deixe nos comentários. A gente, como sempre, gostaria de saber.